Vou fechar os olhinhos aí 30 segundos para a gente fazer nosso rezinho aqui de introdução. Grande Espírito, grande Mãe, maestros, maestras da sabedoria de todas as raças, de todas as eras, abençoe o grupo, nos abençoe e nos mantenha e nos auxilie, né, a ter vislumbres, a ter insights e nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Rauch, alegrias. E vamos lá. Então, estamos no capítulo 6 do livro A Realização da Alma, do PIB, né? Paul Bruton, página 154. Não tivemos perguntas essa semana, então vamos para os nossos parágrafos, né? Então, quem está acompanhando, página 154, segundo parágrafo da página. O desejo de chegar até a alma deve tornar-se tão predominante e tão inquietante que uma tensão contínua é criada dentro dele. Já iniciamos com um parágrafo bem importante, né? O desejo de chegar até a alma, ou seja, até o nosso eu interno, né? Até o nosso eu superior, deve se tornar predominante, deve dominar todos os outros pensamentos, né? E todos os outros anseios, né? E tão inquietante que uma tensão contínua é criada dentro da pessoa, né? Quando isso, quando isso tiver latente dentro do buscador, o buscador já caminhou bastante, né? Quando esse anseio está ali vibrando, né? Está ali toda hora pressionando, é que é sinal que ele, o buscador, a buscadora, né? Já caminhou muito, né? Já caminhou bastante. E aí mais tempo, menos tempo, né? Esse mais tempo, menos tempo em relação ao espírito, né? Isso pode levar ainda mais uma vida ou não, né? Mas quando esse desejo já está tão intenso, já a realização vai vir de um jeito ou de outro, né? O despertar espiritual pode vir à humanidade somente como vem aos indivíduos, depois de ser fortemente desejado pelo próprio indivíduo. E ele será desejado apenas quando todos os outros desejos tiverem sido provados e forem insuficientes. Bem, aqui, né, a gente já falou sobre isso, mas vamos estar repetindo, né? O despertar espiritual a pessoa precisa querer, né? E precisa querer fortemente, intensamente, né? Não adianta, hoje eu quero, daqui meia hora eu não quero, amanhã eu não quero, né? Aí, aí Aí é muito solto, não vai funcionar, né? Mas, e quando é que isso acontece, de que a pessoa deseja, né, ou anseia? A palavra desejo fica muito forte, né? Ou fora de lugar aqui, né? Então, quando esse anseia se permanece, né? É quando todas aquelas outras coisas que já provou, já não serve mais, né? É insuficiente, já não dá mais as sensações que dava, né? Aquela comida que comia já não dá mais aquela sensação, né? Aquelas coisinhas que usava já não, já não dá mais a mesma sensação, né? A sexualidade já também já não dá mais a mesma sensações, né? E aí vai. E aí já começa a se direcionar para dentro, né? A pessoa humana encarnada já começa, né, aquela consciência dentro da pessoa humana encarnada já começa a se voltar para o interno. E o que serve para o indivíduo, né, pelo menos é isso que ele está falando aqui, serve para a humanidade como um todo. Né? Então, quando a humanidade toda já estiver nesse ponto, a humanidade toda já dá já está
no caminho de despertar, né? Mas a humanidade como está hoje, atualmente, não está muito. A grande maioria, podemos dizer que não está, né? Que não estão nessa busca real, né? Verdadeira do despertar, né? Embora é ciclos, né? A humanidade é ciclo, já tivemos outros ciclos, né? Cada ciclo é uma era, né? E segundo alguns seres, alguns instrutores, nós estamos no final de ciclo, né? Ou seja, num determinado patamar de evolução da humanidade, aonde vai dar um salto, né? É isso. Seguimos. Quando sentir o impulso de chorar sem razão aparente, ele não deveria resistir, já que é um sinal do trabalho da graça sobre ele. Quanto mais ele se rende a esse impulso, mais rápido progredirá. Esta é uma manifestação importante, ainda que seu significado interno não seja compreendida ou compreendido pelo mundo materialista. Então, né, esse impulso de chorar às vezes vem, né? Ou às vezes você está fazendo uma prática espiritual, de repente você. Aí cada um tem suas práticas, mas às vezes dentro da prática ali você eleva o pensamento e vem o, né? E vem o choro. Esse choro pode estar com lágrimas, estar sem lágrimas, né? Mas aquela vontade de chorar, né? O que ele aconselha e outros instrutores também aconselham é você não resistir a esse impulso, é deixar. Se der vontade de chorar, chora. Nem sabe por que está chorando, mas é a graça ali ajudando, limpando, né? Fazendo o trabalho dela ali sobre os nossos corpos, né? Que a consciência dentro dos corpos físicos aqui não nem sempre vai poder entender ou saber, né? O Ramana também ele falava, né? O Ramana, ele, alguém falou para ele, né? Tem uma caverna não sei aonde lá que quando você entra lá você começa a chorar. Aí o Ramana falou que ele também quando ele estava numa outra caverna lá vivia, agora eu não lembro não. Ele também de vez em quando chorava lá. Tinha esses impulsos de chorar. Sem saber o porquê, né? Só vem o choro e vem as lágrimas. Alguém tem pergunta ou comentários? Seguimos. O cronograma de progresso de um buscador ou de buscadora, né, depende de vários fatores, mas sem dúvida, o mais importante de todos é a força do anseio em seu coração pelo Altíssimo. Isso eu também concordo, viu? Na minha forma de ver também, sem esse anseio, né? É lógico que só isso não vai levar, né? Porque tem que ter purificação, né? Tem que ter esforço, tem que ter disciplina, tem que ter desapego, todas as outras coisas também têm que coexistir, né? Mas sem esse anseio, a pessoa não consegue seguir, continuar, né? Consegue continuar na busca por muito tempo, não. Então, esse, na minha visão também, né? É um dos mais importantes. É o mais necessário, eu diria, né? É o mais necessário. Somos como flores arrancadas de nosso solo natural, sofrendo o tormento da separação. Nossos anseios místicos e fervorosos representam o reconhecimento da necessidade de nos reunirmos para para essa fonte, né? A essa fonte craseada aqui, né? E é isso, né? Aqui ele está até poético, né? Somos como flores arrancadas, né? Sofrendo o tormento da separação. E a grande maioria nem sabe que está separado, né? Não tem nem consciência de que não está, que houve uma separação, que não lembra, né? Não tem memória da sua parte divina, né? Do seu próprio eu divino, que é a própria,
que em última instância também é a própria consciência, né, se manifestada na pessoa humana aqui nesses corpos, né? Não tem outra coisa. Então agora entramos em mais um subtítulo que ele deu o nome de entrega amorosa. Boa noite, Paulo, que chegou agora. Boa noite, seu Taca. Alegrias. Ele tem acesso à sabedoria infinita e ao auxílio infinito de toda situação e sobre toda circunstância, mas o tem apenas na medida em que submeter o ego ao eu maior. Importante, né? Importante reler para a gente ir fixando isso, né? Que todo conhecimento é repetição, lembre disso, né? Todo conhecimento, né? Mesmo que você tenha, tá lá no pé do mestre, né? No, lá aprendendo ali diretamente com o mestre, não acha, né? O mestre iluminado, é repetição. Você vai ficar ouvindo. Uns têm que ouvir um ano já dá uma expandida, outros precisam ouvir 10 anos e continua ali, né? Como eles mesmos falam, né? Como o próprio Ramana falava, né? Alguns estudantes, né? Ele chama de estudante, ele não chama de discípulo, né? Ele nunca falou que tinha discípulo, mas tinha, né? Todo mundo tinha. Tem até uma história que ele era, era chamado Major Chavik, se eu não me engano, é Major Chavik. Era um dos discípulos dele lá. E aí, uma vez, esse Major Chavik, ele era um inglês, né? Inglês. Lembrar que naquela época a Índia era dominada pelo inglês e o exército inglês estava lá. Então, não tinha nada de errado ter um major lá querendo, né? Um major do exército estando lá. Aí esse major fala para ele assim, não, mas o senhor fala que, o senhor fala, ele falando para o Ramana, o senhor fala que é necessário ter um guru, sem um guru, né, não tem como chegar na realização, né? E o senhor diz que não tem discípulo, como é que fica então, né? Como é que fica, né? Então, o senhor não sou discípulo, o senhor não é, né? O senhor não tem discípulo e aí aí o Ramana dá uma resposta para ele assim, mais ou menos, tatati, tatatá. Agora eu não lembro, né? Eu teria que pegar o texto todo. E aí ele fica assim, mas então, né? Não sei o quê. Aí o Ramana, né, para não deixar dúvida, né? Fala lá para o outro que era o assistente, fala assim, né? Daqui a pouco ele vai querer uma declaração feita em cartório carimbada, né? Ou seja, ele tinha discípulo, só que ele não ficava falando de discípulo, entendeu? Era isso, né? Tá, você é discípulo porque você está aqui e tá aprendendo comigo, né? Mas aí vocês vão falar, mas então eu não vou iluminar porque eu não tenho, né? Não tenho um guru, não tenho não sei o quê, né? Isso pode passar na mente aqui depois de uma fala dessa, né? Mas tem uma outra frase que é bonita, importante, né? Não é nem frase, é um ditado, né? É um ditado, não, é uma regra dentro da espiritualidade, né? É uma regra, né? Importante, que diz assim: quando o ser está pronto, o mestre aparece, né? Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Ou aparece em nível físico, ou aparece em nível espiritual. Então, isso vocês podem ter certeza. Quando estiver pronto, o mestre vai aparecer durante o caminho, né? E não é um mestre só, são vários mestres que podemos ter, né? Em cada fase do trilhar do caminho, vamos tendo alguns mestres, né? Mas até chegar no mestre totalmente iluminado, precisa estar pronto, né? Está pronto para aprender com aquele mestre. Não é pronto, se estiver iluminado, não precisa de mestre, né? Quando você está iluminado, você já reconhece o próprio guru, já está interno, né? Você é a tua própria alma, teu próprio espírito já é o teu próprio guru. E esse é o objetivo de qualquer mestre digno dessa palavra, né, ou de qualquer guru digno dessa palavra, é levar o estudante ou o discípulo ao encontro do seu próprio eu interno, né? Não é criar dependência,
E o próprio Ramana, depois de um tempo também, depois de um tempo, ele pedia para a pessoa, né, sair do ashram, né, ir para a vida, ir para a cidade, e aquelas coisas todas, né? Chega uma hora que atingir um determinado patamar, você tem que caminhar sozinho para que reencontre, né, para que tenha esse contato com o seu próprio eu divino. Só para entender um pouco mais essa história, eu acho que vale a pena, já que veio na minha memória aqui, e o Paul Bruton, né? Paul Bruton teve lá com ele vários anos, né? Não, ele não ficava direto e reto, mas ficava bastante tempo lá. E aí aconteceu umas coisas lá que o novo superintendente do Ashram e ele teve lá uns desacordos. Depois, quem quiser, pesquisa essa história. Não vou ficar entrando nesse detalhe, não. E aí esse superintendente do Ashram, que na época era China Suami, ó, tem o nome do China. É China mesmo, com dois N, China Suami. Suami, né? China Suami. E aí, e ele era o irmão do Ramana, que tinha acabado de assumir, aí tiveram uns desacordos lá, e ele pediu pro Paul Bruto, né, o PB, ia ter que sair, desligar do Asher. Pediu para se desligar. O próprio PB teve que passar por isso. Houve umas coisas lá de livros, essas coisas todas, umas historinhas, cada um conta uma história. Mas o fato foi que ele foi pedido para sair. E isso foi muito forte para ele, né? E o Ramana não se intrometeu. Em momento nenhum o Ramana se intrometeu. E o Pibi já era um estudante muito avançado lá, já tinha comunicação telepática com o Ramana, tatati, tatatá. O Ramana deixou ele ir. A única coisa que o Ramana falou assim, se o Pibi né, chegar até a porteira, eu vou até a porteira conversar com ele, entendeu? Se uma hora ele precisar, se fosse, ele não poderia mais entrar no Acha, mas se ele fosse até o portão, o Ramana ia até o portão conversar com ele. E aí o Bibi não entendeu muito, né? Quer dizer, na época ele ficou muito chateado, né? Também humano, né? E tem que lembrar que ele era novinho, não era, estava iluminado, né? Tinha momentos de iluminação. Mas uma coisa é momentos de iluminação e outra coisa é a iluminação completa, né? E aí, e aí tudo bem. Tá, ele foi, tá. Ele até escreve em alguns livros, acho que tem em algum lugar está escrito isso aí. Acho que está escrito essas coisas, deve estar mais escrita nos notebooks dele, mas que não tem tradução para o inglês, né? E eu também não sei ler inglês, então eu sei porque outros contam essas histórias, né? É, e tá, mas por que que eu estou falando tudo isso? Para concluir, né? Mas por que que o Ramana não interferiu? Porque ele precisava se afastar. Simples assim, entendeu? Então, o próprio karma, as leis funcionam. Ele falou, então tá bom, né? Em vez de eu ter que mandar ele embora, o outro falou para ele. Mas mesmo assim, ele saiu de lá, ele tinha comunicação com o Pibi, telepática. O Pibi até uma vez, né, ele conta isso. Isso acho que está lá aquele livrozinho lá, se eu não me engano, aquele livro Caminho Secreto. Logo no início do livro ele fala, está andando no parque lá em Londres, de repente aparece uma névoa, parece que o dia escurece, quer dizer, já estava para escurecer aquela névoa toda, aí de repente ele vê como se ele fala, descreve como se tocasse no ombro e ele vê a imagem do mestre, né? Ele não fala Ramana, que naquela época ele não abria muito, mas ele fala, aí o mestre aparece com aquele sorriso, com aquele olhar, não sei o quê, aquela coisa toda, e dá uma comidinha de rabo nele, né? Para ele fazer uns livros que ele estava preguiçoso de fazer. E aí ele aceita a coisa e faz os livros. E até aí tudo bem, né? Mas mais ou menos depois de 3 anos e meio que ele saiu do Acha, eu estou contando todas essas histórias para vocês entenderem a moral da história. Depois de 3 anos e meio que ele saiu lá do Ramana Ashara lá, né? Ele, o Ramana apareceu para ele e nesse tempo ele tinha contato telepático com o Ramana. Não necessariamente visual, mas telepático, né? Ou seja, que ele chama de coração para coração, né? Ou seja, de espírito para espírito.
O Ramana falou que seria a última vez que ele ia aparecer para ele, que ele tinha que seguir o caminho dele agora sozinho. Por quê? Para poder crescer, entendeu? Poder crescer e despertar, né? Despertar em si mesmo. Então é só para entender toda essa complexidade em relações a, a gurus verdadeiros, né? Ele não vai querer você ali, como é que fala, submisso ali ou querendo número de pessoas, né? Pelo contrário. Agora, aqueles pseudos guru, né? Aí fica ali te alisando, né? Ó, como você é bonitinho, ó, como você é lindinho. Ó, ó. Maestros de verdade, raramente, de vez em quando ele pode te dar um meio elogio em alguma coisa, e olha lá, né? E olha lá. É, alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Quando parece humanamente impossível fazer mais numa situação difícil, eu li o parágrafo anterior. Quando parece humanamente impossível fazer mais numa situação difícil, entregue-se ao silêncio interior e, a partir daí, aguarde por um sinal de guiança óbvia ou por uma renovação da força maior. Isso aqui é um conselho importante, né? Qualquer situação difícil, né? Você já chegou lá, você já fez o que era possível fazer, né? Humanamente possível fazer, né? Entrega, né? Entrega-se ao silêncio interior, entrega ao eu superior, entrega a guiança do eu divino, né? E aguarda, e aguarda a direção para tomar, né? E renova as forças também. Não adianta ficar dando murro em pedra, não. Muro de pedra não adianta dar murro, não, vai só machucar a mão, né? A passagem do tenebroso desespero para a paz curadora começa com o aprendizado de soltar. Isso pode referir-se às imagens deformadas do passado, às ásperas condições do presente ou às severas antecipações do futuro, para o que então o sofredor ou sofredora pode voltar-se para o eu superior, o seu eu divino. Né? Simples assim, né? Então, tudo aquilo ou aqueles, né, que estão no caminho, ou depende aonde que a consciência está se percebendo dentro do caminho, né? Pode ter esses momentos de desespero, sim, né? E até que essa paz curadora, essa paz seja duradoura, né? Temos que soltar tudo isso, né? Temos que soltar o passado, temos que soltar as coisas pesadinhas do presente, né? E aquelas antecipações do futuro, né? Lembrando, né, que ficar olhando muito o passado leva a estados melancólicos e depressivos, né? Ficar olhando muito o futuro é ansiedade na hora, né? E a mente por si só quase sempre é ansiosa, né? Está fazendo uma coisa, ela já quer fazer outra, né? Então, é por isso aquela atenção permanente, né? De, de estar atento a si mesmo, para que possamos perceber todos esses movimentos da mente e não cair na armadilha, né? Não se envolver, né? Não levar um capote na onda da mente, né? Isso é muito importante também. Estar sempre atento, né? Desenvolver o eu observador, né? Manter a atenção ali como eu observador, manter a atenção como testemunha, né? Aquela velha história do ator, né? E que, e que para a alma, para a nossa essência, para a nossa consciência, né? Quando percebemos de verdade, e a pessoa humana aqui encarnada é mais um personagem que a alma está vivendo, né?
Lembrando que essa alma é nós mesmos, a hora que acordamos, né? A hora que despertamos, sabemos que é nós mesmos que somos, sempre fomos essa alma, né? Mas é só mais um personagem, né? E já vivemos centenas de personagens, né? Homens, mulheres, e turururururururu. E essa aqui só é mais um personagem, né? Eu sei que falando assim pode parecer estranho, né? Enquanto a pessoa ainda não consegue ter essa vivência dentro de si mesmo, né? Essa percepção dentro de si mesmo, pode parecer estranho esse tipo de fala. Mas isso, mas a fala é proposital para ir lembrando, né? E se desidentificando do corpo, né? E a desidentificação do corpo não é fácil, não. Está desde pequenininho no corpo, eu não sou o corpo. Pronto. Então, o que eu sou? Né? Essa é a pergunta-chave, né? Essa é toda a técnica do Ramana. Quem sou eu? Né? Quem sou eu? Né? E aí vai. Se eu não sou o corpo, o que eu sou? A pergunta é boa, né? Você é essa consciência, essa alma aí existindo no corpo, né? Sempre foi e sempre será, né? Até que o corpo seja desintegrado pelo próprio tempo na matéria, né? E está tudo bem também. Os átomos vão ser recolhidos, os átomos vão ser levados, volta para o reservatório geral dos átomos da matéria, né? E se você usou bem, então, mas tem mais uma coisa aqui, né? Tem um detalhe, né? Se você usou bem esse corpo, teve uma consciência plena, todas as células que compõem os seus corpos, né? Elas também têm um grau de consciência, né? Óbvio que é celular, né? Mas ela teve ali um aperfeiçoamento, né? É para ver a responsabilidade que tem com os corpos, né? Toda a sua, todo o seu corpo é formado de células, suas células é formado de átomos, né? Quanto a isso, ninguém tem dúvida, né? E também espero que nesse grupo não tenha ninguém que tenha dúvida de que é uma alma, né? De que é essa consciência, né? Que é o espírito existindo, né? Leve seu perigo para o eu superior, identifique seu ser real com o eu superior e não com o ego esvanecente. Então você estará no ponto de vista de perceber que você está tão seguro e salvo quanto o eu superior. Mantenha sua posição afinal e a mais alta. Rejeite tal pensamento de estar em perigo. Não há perigo algum no eu superior. Simples assim, né? Lembrando que quando ele usa o termo eu superior, né, ele pode estar se referindo àquilo que a gente chama de pai criador ou a fonte única também, né? E algumas vezes o termo usado por eu superior pode estar se referindo à alma, né? Ao espírito individual. Mas muitas vezes ele está usando o termo eu superior se referindo ao pai criador, à mãe criadora. É importante também lembrar disso, né? Então é a mesma coisa de você falar, identifique-se com Deus, né? As pessoas que gostam da palavra do nome Deus, né? E não com o ego esvanecente, né? Então você estará tão seguro quanto a própria divindade em si mesma, né? Que é você mesmo no nível bem mais sutil, né? Só está materializado aqui e esqueceu, né? E por que eu vejo importância nesse parágrafo aqui? Porque muitas vezes nós temos medos, né? É comum ter medo, está encarnado, né? Está dentro de um padrão, né? Agora, se esse medo domina, aí vai gerar desequilíbrio, né? Então, se o medo aparece, confia, né? Confia
confia no eu divino em si mesmo, confia na grande força que criou todo esse universo, né, na fonte criadora de tudo e de todos, né? E entrega, né? E entrega o medo ali, senão sempre vai ter medo. O medo é uma das armadilhas do ego, né? Óbvio que o medo, né, precisa classificar o medo também, né? Tem hora que o medo é um mecanismo instintivo que nos ajuda a sobreviver, né? O corpo, pelo menos, ajuda o corpo a sobreviver, né? Você vê um leão no meio da mata, você não vai correr para abraçar o leão, né? Então, dá um certo medo, você vai se proteger. Até ali é um medo dentro de uma razoabilidade que tem uma coerência, né? Tem um perigo real. Então, a gente está falando de medos que não há um perigo real, né? Se você for olhar, de onde está vindo esse medo? Lógico que você está andando numa rua escura à noite, né? Você tem que ficar ligeiro, né? Tem que ter um certo, né? Vai dar uma certa apreensão, se você não tem outro jeito, mas tem que estar atento, mas aquilo ali te mantém alerta, né? Então, esses são a hora que os medos são razoavelmente instrumento de preservação dos nossos corpos físicos, né? O pai, Diga. não, só um adendo assim que você falou aí um pouco do parágrafo anterior, na minha experiência assim, gostei muito da palavra que ele usou, soltar, e o que você falou agora referente ao medo. Comigo acontecia bastante que quando eu consagrava na outra casa, eu consagrava muito e planejava tudo que eu ia fazer. Eu falava comigo mesmo, eu vou lá, vou consagrar ayahuasca, mas eu não vou consagrar rapé porque o rapé me faz mal, eu não gosto da sensação. E eu fazia todo esse planejamento na minha cabeça, porque eu colocava na cabeça que o rapé não é uma medicina para mim. E fui trabalhando isso. Até que hoje, né, graças ao superior, eu consagro o rapé, é doido, adoidado. Mas fora isso, esse texto mostrou muito isso para mim. Por exemplo, se soltar, soltar para a medicina. Eu acho que esse era meu medo, e agora eu consigo entender mais, melhor e só agradecer ao pé rapé. Você soltou uma parte, é isso também, né? Também, né? Também, mas eu acho que naquele parágrafo lá, o soltar é muito mais amplo, né? Ele fala para se soltar do passado, se soltar das expectativas do futuro, né? Mas Sim, também não, o que você fez está soltando também que cabe dentro daquilo que ele fala, né? As isso. ásperas condições do presente, né? Que às vezes dentro do presente também você está limitado ali em alguma coisa. Também. Eu programava todo o meu, como seria meu ritual, sabe? Eu programava tudo e até o que eu queria ver, o que eu não iria ver. Você se programa o seu futuro que você não sabe nem o que vai acontecer. É o, Daí hoje, trabalhando com a medicina, eu falo, não, eu vou lá, não sei o que eu vou ver, vai ser o que tiver que ser. é o controle, né? O ego quer sempre ter o controle. E quando se trabalha com medicina, com espiritual, você tem que, você tem que confiar e soltar, né? Soltar e seguir a guiança que vem, né? E sempre vem guiança, né? Então, dentro daquela guiança, você vai navegando. É isso. A entrega de cada problema para o eu maior no momento em que surge, a renúncia da vontade pessoal em um assunto e a prontidão para aceitar a guiança intuitiva como e quando vier, proporcionam uma técnica superior e dão melhores resultados do que as velhas formas de manejo intelectual e planejamento pessoal apenas, tá vendo? O parágrafo aqui já te respondeu tudo para você da tua fala. Maravilha, né? Então, mas vamos aqui. Uma das coisas que é importante, né, dentro do caminhante espiritual, né, é, é entrega, né? Entrega ao seu próprio eu divino, né? Entrega ao próprio plano evolutivo, a mãe criadora, a grande mãe, né? E aquela entrega de se ofertar, né? Ofertar os corpos, né? Ofertar essa personalidade à alma, né? Ao próprio eu interno, para que seja guiado, né? Entregar-se ao eu divino, né? E isso no início não é tão fácil, porque o ego
Só de falar, eu entrego meu corpo físico, meu corpo etérico, meu corpo astral, meu corpo mental, essa personalidade eu entrego ao meu eu superior, ao meu eu divino. Né? Experimenta falar isso, para vocês verem o que acontece, né? Não, mas isso é as primeiras vezes, primeiro mês se fazendo isso todo dia, dá aquele desconforto depois dá só aquelas coisinhas assim, você só sente ai, não quero me entregar não, ai, mas aí você já falou, entendeu? Mas, mas a entrega, no começo, não é fácil, não é simples, e é a renovação da entrega, né, dessa sua própria entrega, ao teu próprio eu interno, à tua própria divindade interna. Perceba o que eu estou falando, né? Não é para se entregar, não é para qualquer um, não, ou para qualquer coisa. Estou falando do seu próprio ser interno, seu ser divino, que é tu mesmo, né? Que ainda não lembra, né? Você, como pessoa humana na personalidade, esqueceu. E tudo que nós estamos fazendo aqui é para relembrar, né? Na realidade, o despertar é só lembrar, né? A coisa, se for ver, é tão simples e, ao mesmo tempo, uma complexidade de vidas, né? Mas é só lembrar. Lembrou que você é, acabou o problema. Tá iluminado, pronto. Lembrou, tá iluminado naquele momento. Mas se esqueceu de novo, vai ter que acordar de novo. Agora, lembrou, acordou e manteve a lembrança contínua, está realizado. A carinha da cara que acordou uma acordadinha. Acordei. Acorda e volta a dormir, acorda e volta a dormir. Acorda. Mas não se preocupe com isso, não. O Vivekananda, que foi um dos discípulos mais proeminentes do Ramakrishna, lá atrás também ele ficava reclamando que não ficava acordado. Acordava, volta a dormir, acorda. Você ia falar alguma coisa, Rê? Eu vi você levantar a mão. Então tá bom. Seguimos. O que é necessário que ele faça é realmente entregar seus medos e ansiedades. Quer digam a respeito a si mesmo ou aqueles próximos e caros a ele, né? As pessoas que ele gosta muito. Ou aqueles que ele pensa quererem feri-lo. Ele deveria entregar todos esses para Deus. Aqui ele usa a palavra Deus, olha que bacana. E estar livre deles, pois isso é o que abandonar o ego realmente significa. Ele então não teria nenhuma necessidade de entreter tais pensamentos negativos. Ele seria substituído por uma forte fé de que tudo estaria bem com ele. Na medida em que pode o pequeno ego, com seus desejos e medo, controlá-lo, nessa mesma medida ele convida e atrai auxílio divino para a sua vida. Simples assim, né? Aprender a entregar todos os medos, né? Por isso estar de testemunha, de eu observador, né? De si mesmo, de si mesma, e a importância para que perceba esses movimentos, ou do corpo astral, ou do corpo mental, né? Em relação a todos esses processos internos que geram medo, que geram ansiedade, que geram desejos, né? E tem desejos que é sempre o mesmo, né? Não tem nem criatividade. Chega uma hora que você fala, pô, mas não tem nem criatividade, é a mesma coisa, do mesmo jeito, mano. Mas, poxa vida, né? Não tem trabalho de. O programinha que roda é sempre o mesmo. Se vocês observar, a mente ela funciona que nem o algoritmo, né? Eu falei igual, senão daqui a pouco eu vou falar, o pai Zé falou que a mente é um... Não, ela funciona tal como o algoritmo dessas de redes sociais. Se você observar propriamente funcionando, os próprios corpos, é a mesma coisa, né? Tá? Vai passando. Aí passa uma coisa, aí você não dá atenção, de repente passou uma coisinha ali, né?
passou aquele homem bonito que você conheceu lá na infância, na infância não, na adolescência, aí você, pronto, né? Deu atenção, ele já marca ali, né? Se passou, depois ele vai trazer de novo, porque já marcou. Igual quando você está olhando, se vocês fizerem um teste, eu não sei que eu não olho, mas o YouTube eu olho porque eu, eu vejo notícias por ali, pesquiso umas coisas por ali, né? Mas se você olhar ali, você vai ver, né? Se você clicar, pesquisar uma coisa que você nunca viu na tua vida, vai lá, pesquisar motor de avião, vai. Você não tem nada a ver com avião, ou coloca lá, tirar brevet de avião. Você pesquisa, aí depois passa um pouquinho, você pesquisa de novo, brevet de avião, avião, não sei o quê, daqui a pouco vai começar a aparecer só coisa de avião para você. Entendeu? É a mesma, a mente é mais ou menos, não estou falando que é igual, é similar, né? O funcionamento dela é muito disso, esses fluxos de pensamentos e desejos. Ele vai te trazendo, a partir do momento que você levou, por isso que tem que ter cuidado aonde que, né, que você foca a sua atenção. Ficar assistindo filme de terror, você está na roça. Ficar assistindo filmes, sei lá do que, de ação, que não sei o que, vai também. Aquilo ali, ela vai puxando todos os seus arquivos lá atrás que você tem de memória e ela vai ficando naquela direção. Mesma coisa se for em relação à sexualidade. Qualquer coisa, entendeu? Eu estou falando os principal, né? Que é as coisas normais do ser humano, é comida, sexo, né? Dinheiro, desejo de dinheiro, desejo de não sei o quê, aquela coisa toda basicona, né? Que fica, que mantém esse ciclo, né? Funcionando aqui de vida, né? É os desejos que mantêm essa roda girando aqui da humanidade, né? Se acabar todos os desejos, né? Esse tipo de humanidade dá um salto, né? Óbvio, né? Muda. Então, é só se perceber. E aí você observa que ó, determinados pensamentos que já tinha e que às vezes vêm desde a infância, né? Seja ele para uma coisa, seja para outra, seja para o outro, não importa, né? É você observar determinados tipos de pensamento que já vem há muito tempo, ele ele vem sempre da mesma forminha, né? Ele não tem uma criatividade. Depois que você passa a observar, você percebe que ele não tem criatividade. E ele te pega por quê? Porque você está desatento, tua consciência está mergulhada dentro da mente, ela mergulha junto ali. É como diz o outro, né? Pula na piscina vazia, entendeu? Pula na piscina vazia ali dele e vai. Se a hora que ele vem, você já percebe, fala, não. E você mesmo consegue, né? Conscientemente falar, se eu posso optar, eu não quero isso. Entendeu? Eu opto não querer isso. Né? Aí você já dá uma cortada, ele vai voltar de novo, não vai desistir. Vai de novo, né? Se eu tenho opção, a opção é não. Né? Então eu não quero isso. Ou entrego isso para o meu superior, entrego isso para Deus, entrego isso, né, para quem eu quiser, mas vai ter que ter o esforço, né? A entrega, né? A entrega ela vai acontecer e aquilo vai diminuir a força, vai diminuir, isso é certeza, vai diminuir força, vai diminuir a frequência, né? Mas isso é com o tempo, é pelo esforço, né? Porque o trabalho é seu, né? Sem esse trabalho você não cresce, né? Se você não cresce, você é igual a borboleta que está dentro do casulo, né? Que tem que passar por aquele furinho para poder as asas todas fortalecer, porque você vai lá e ajuda a borboleta. Não, vou ajudar a borboleta. Vai lá e corta um pedacinho do casulo para ela sair. Do jeito que ela sai, ela cai no chão, porque as asas não têm mais força, né? Porque todo o esforço que ela tinha, que ela faz para sair de dentro do casulo é que dá, né, é que dá sustentação para que as asas possam voar. E o pai, Diga, é só uma dúvida assim, por exemplo, quando a gente tá para conhecer a medicina, para tentar sair, né, desse casulo, no caso, sair, identificar esse padrão, a gente sempre conhece a medicina, nunca é pelo amor, né? Ah, tô tão bem na vida que eu preciso conhecer uma coisa melhor. A gente conhece sempre pela dor. Ah, tô passando por algum momento de dificuldade, eu quero conhecer a medicina. É, a gente tá nesse padrão de dor, no caso a gente fala, não, tá acontecendo alguma coisa errada na minha vida. Daí nesse momento que a gente consegue descobrir alguma coisa, ou medicina, ou falar assim, eu tenho que sair dessa. então, então,
quando o ser humano, né, a pessoa humana aqui encarnada na Terra, né, tá ali vivendo a vidinha dela lá tranquilamente, né, ela acha que tá tudo tranquilo, né, vai lá, assiste o joguinho de futebol, ou se a mulher vai ali naquelas coisinhas dela, ela tá, tem um filhinho, tototi, tototó, aquela coisinha toda, aquele padrãozinho, estou falando assim, de um padrão de uma média, de classe média dentro de uma mediana, né, óbvio que tem a curva, né, a curva faz isso, né, óbvio, né? E ali começa a acontecer, e ali começa a acontecer o que a gente chama de crise, né? E só vai haver, e só vai haver crescimento se houver crise, entendeu? Então, benditas sejam as crises que vêm dentro das nossas existências, né? Porque sem crises você não sai do lugar, você não se mexe. O ser humano encarnado não vai se mexer, né? A não ser que ele já, né? Aquele ser humano encarnado, ele já atingiu um determinado patamar de consciência, né? Em que ele está num determinado caminho, que daí ele não precisa de crises, né? Mas também não quer dizer que vai estar isento, mas, né? Ele mesmo consegue perceber o estágio que está e está sempre buscando. Ele não se acomoda em nenhum estágio, né? Porque, por mais avançado que seja o estudante, se ele acomodar em algum estágio, vai vir uma crise. Por mais adiantado que seja, entendeu? Seja ele, né? Então é isso. Então sempre vai ter crise. A própria alma, às vezes, impulsiona ali para que aquela pessoa saia dali, manda ali uma coisinha para ela se movimentar. Às vezes pode ser um desconforto, pode ser uma doença, pode ser coisas da relação, pode ser com o trabalho, pode beber, ixi, o que não falta é coisinha, né? O que não falta é coisinha. E aí a pessoa tem que se movimentar, tem que se mexer. E aí sim, é aquilo que você falou, né? Aí ela fala, bom, o que que eu tenho que fazer? Ah, não sei o quê. Vai no padre, vou no pastor, vou no pai de santo. E ela começa a se andar, né? Ah, vou no centro espírita, vou no budismo, e começa a fazer as coisas. Aí vou lá cartomante, vou ali. E aí uma hora ela acha uma direção, entendeu? Uma hora alguém dá uma direção, e aí internamente, né? A alma reconhece aquilo como caminho e ela começa, vai por ali, entendeu? E aí, às vezes, também a pessoa, às vezes, consegue um certo alívio, né? E volta para a mesma coisa que fazia antes, entendeu? E isso eu demorei para entender, né? Às vezes é difícil ter compreensão quando você é muito novo, né? Não tem muita compreensão, muitos anos sentado ali no banquinho de terreiro, né? Aí você vê que a pessoa vem, né? O guia pode resolver aquilo num piscar de olho, entendeu? Mas se resolver aquilo no piscar de olho, a pessoa vai voltar a fazer as mesmas nhaca que fazia, entendeu? Então, né? A pessoa tem que voltar outra vez, tem que fazer outra coisa, para quê? Para que ela comece a tomar consciência, né? Que a função do guia que está ali não é ajudar você a comprar carro, ajudar, né? Que estou falando de guias espirituais, né? Verdadeiros, né? Está ali atuando com médico. Então, o objetivo é que você desperte para se tornar um ser humano melhor, né? E se possível, está fazendo uma busca dentro de si mesmo, da espiritualidade, né? É isso, é isso. Então tá, a gente tem uns minutos aí para estarmos Vai, Paulo, levanta o dedo. ou para ouvir comentários. Diga, Regiane. Pai, eu não sei. Para mim tá fazendo um sentido agora as minhas experiências, porque assim, de todas as aulas que a gente está tendo desde quando eu comecei, né? E, e a paciente falou assim: ah, tá na creche, tá aprendendo, né? Tem que passar de ano. Se não aprendeu, não passa de ano. E aí as minhas experiências. Aí até que chegou um momento que eu falei assim, nossa, tá tudo tão tranquilo, né? Na minha vida, eu tô tão em harmonia, em equilíbrio, em harmonia, e acontece um monte de coisa assim, e passo por todas essas provações.
Mas a verdade é que agora o pai falando, eu não sei, faz que vem na cabeça. Porque mesmo nesse um ano que passou, eu tive algumas aulas, né, alguns aprendizados, ensinamentos, que foram extremamente importantes para mim, que me colocou à prova e que me trouxe, né, alguns aprendizados. E atualmente eu estou em outro, né, que é principalmente vencer medos. Eu acho que o fato de eu ter pego o carro, né, que eu falei assim, não, agora eu vou vencer esse medo, vencer esse trauma, só que veio tudo de uma vez só, veio assim, um medo absurdo. E aí eu tô percebendo, o pai falando agora, eu falei assim, gente, acho que agora é o momento de eu aprender sobre isso e vencer isso. Porque, nossa, uma coisa é você ter o medo e ser prudente, não se colocar em risco, né? Ter, ter cuidado, né? É, mas também eu preciso entender agora como que eu vou fazer para poder vencer. E aí o pai falando, não, é tirar da mente. E eu tô procurando fazer isso. Entrega o meu eu superior. Tudo bem que por mais que eu faça tudo isso, ainda continuo, né? Com esse medinho. Mas fez uma. Nossa, parece que assim, pum, eu tô aprendendo sobre. É uma lição do meu eu divino, assim. É, de Deus, né? Não, é o momento de passar por isso. Nossa, eu tô assim, meu Deus, porque tá fazendo tanto sentido esses últimos meses que eu tô passando por isso, vendo agora a minha neta falando de medo, eu falei assim, meu Deus, eu preciso ser corajosa para minha neta ver que ela é corajosa também. E eu tô vivenciando isso nesse momento. E aí o pai falando agora, parece que fez tanto sentido, pai. Eu não sei se tô sendo, tá me compreendendo. Você está tendo Mas assim, insight, você teve um insight, isso que a gente chama de insight. Essa dentro de mim tá fazendo tanto sentido que meu coração tá acelerado, eu tô tremendo de emoção. alegrias, alegrias. Porque de uma maneira tá fazendo muito sentido pra mim. Nossa, pai, eu tô chorando. Porque tá fazendo sentido. Porque eu tô vivendo muito isso agora. E é apavorante. Nossa, O desculpa. insight ao Que vivo, hein? isso, velho. O Tá de boa, insight tá ao de boa, vivo. tá de boa. Alguém dá um ficar legal no vídeo. Mas é Não, porque é muito o real. vídeo não aparece imagem. Tô fazendo uma gracinha para você relaxar. E tá tudo bem, pai. Não tem problema também, não liga. É porque tá fazendo tanto sentido agora, assim, dentro de mim. Nossa, Legal, legal para você compartilhar. gratidão. Muito Nossa, eu tô bacana você transpirando. compartilhar. Gratidão, pai. Muito importante a tua partilha aí. Bacana. Ai, fiquei até sem Só palavras. pegando só um pouco o pai do que a Rê falou, também eu acho que para mim também veio uma assim, escolhas, né? Pensar em se o Danilo de 10 anos atrás escutasse isso, daria mesmo valor à atenção que está dando hoje. Eu acho que é muito gratificante porque tocou bastante isso. Saber que nossos problemas realmente podem ser resolvidos, mas saber que qual que seria o problema de ser resolvido e a gente não conseguir o avanço espiritual nisso, né? Retornaria o mesmo problema. Muita gratidão. É entregar, né? Atenção, entrega e esforço, né? Isso tem que ter, né? Tem que ter, porque é daí que cresce. Aí é que as asas, né? Usando a analogia da libélula, ou da borboleta, né? É esse esforço que vai fazer quando nós chegarmos, né, como consciência, chegar nos patamares mais sutis, vamos usar esses termos, né? A gente tem a sustentação de estar lá, porque senão chega agora, chega lá, fica alguns segundos, uma vez não fica nem um minuto, não tem sustentação, não tem asa ainda para voar ali, né? Então é todo esse esforço que nos valida, né? Pra quando chegar lá, ficar ali pelo menos uma meia horinha, né, mano? Pelo menos uma horinha ali, tranquilo, né? Não, e dá, é possível, sim. É possível, sim. Mas precisa tá bem alinhado, né? Tá bem alinhado. Por isso, todo esforço, uma hora é recompensado, né? Não que você está buscando recompensa, né? Mas todo esforço, uma hora você começa a ter mais vislumbre, começa a ter mais acessos, né, aos mundos sutis, e assim vai. Mas não, mas não pode desistir, né? Porque às vezes no começo
sabemos que a dificuldade parece que é impossível, parece que não acontece nada, parece que tudo é baboseira, é só conversa fiada, né? A hora que a mente começar a pensar nisso, é só se lembrar que o corpo vai morrer, né? Lembra, esse corpo vai morrer, né? Então, o que que sobra? Né? Eu sei que é um raciocínio chocante, mas ajuda, né? Ajuda a quebrar esse domínio, às vezes, mental que pode existir, que te fala, não, tudo isso é baboseira, tudo isso não existe, mas o corpo vai morrer, então o que que sobra? Então, se não sobra nada, então você também que está pensando isso é baboseira também, né? Eu sei que é uma forma meio dura, né? Mas às vezes ajuda, né? Assim, dá esse choque, né? Em algumas partes do nosso ser que às vezes está muito resistente, né? E temos muitas partes resistentes. Todos os corpos, nossos corpos são compostos de matéria dessa densidade aqui, né, de terceira dimensão. Então, e isso aqui não, até que tenha uma porcentagem de átomos de nossos corpos aí, pelo menos 50% ponto, pelo menos 0,1, né? de, ah, de alma, né? Vamos dizer assim, da energia da alma do que da energia da matéria. Você está sujeito a, você está sujeito a, a ter recaídas. E quando recair também, sacode a poeira e levanta, não fica nas coisas de culpa, e segue em frente. Entendeu? Porque batalhas, vai perder algumas batalhas sempre, sempre. Não tem problema nenhum, né? Lembrando que você vai perder algumas batalhas, né? Mas a meta você não vai perder, né? Entendeu? Mas algumas batalhas você vai perder, outras você vai ganhar, você vai sair vencedor, tá tudo bem. É o esforço, né? Esforço sempre contínuo. É isso, senhores e senhoras, gratidão pela participar junto. É uma honra estar participando com vocês nesse espaço-tempo aqui dentro dessa eternidade, né? Dentro da grande eternidade, estamos aqui no espaço-tempo pequenininho aqui, coexistindo. Então, eu agradeço também esse momento e até sábado, que sábado nós temos cerimônia para quem vem e até quinta para quem não vem na cerimônia. Alegrias a todos e a todas aí. Então, quem sentir confortável, fechar o zoinho aí, 30 segundos aí. Grande Espírito, grande Mãe, maestros, maestras da sabedoria de todas as raças, de todas as eras, abençoe o grupo, nos abençoe, nos ajude a ter insights, a ter vislumbres e nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Rauch, rauch, alegrias.